Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais um teste de viagem se iniciando aqui no canal e dessa vez Fiat Fastback na versão Impetus com motorização 1.0 Turbo 200, motorização de 130 cavalos com etanol, 125 cavalos na gasolina, com 20.4 kg de torque em ambos os combustíveis, atrelado à transmissão automática CVT que simula 7 marchas virtuais. Percurso de hoje, Blumenau, Santa Catarina, com destino a Florianópolis, Santa Catarina, mais ou menos umas 2 horas de viagem, então vamos lá. Galera, olha só, estamos agora a 100 km por hora, o limite aqui da via, e uma coisa que eu queria destacar do carro é o isolamento acústico dele, que é muito bom. Quando você está do lado de fora, você percebe que ele faz um ruído a mais realmente, mas internamente o isolamento acústico do carro é muito legal. Então a gente estava agora a 100 por hora e você não ouve tanto barulho de motorização e não tanto também de pneu. Claro que o pneu você percebe um pouquinho mais, mas o motor no geral do carro ele é bem silencioso. Aqui agora eu estou com o econômetro aqui na tela, dá uma olhada aqui, ó. No painel de instrumentos, ele vai te mostrando o nível de economia. Então olha só, eu soltei aqui o pedal, ele vai mostrando que justamente eu estou andando de forma mais ecológica. Comecei a acelerar mais, ó, ele começa a ficar mais vermelho ali então. Consumo agora, a gente está em 17,2 km por litro, mas a gente vai subir uma serra ainda, tem bastante para rodar, então eu vou atualizando vocês depois do consumo do carro. No geral, o que eu percebi é que na cidade, pelo menos com o meu uso, ele não foi tão econômico assim. Eu estava fazendo médias de 10 km por litro com ele, tá? Isso na cidade, dando uma pisada ou outra, testando um pouquinho da motorização, não andando de forma tão econômica assim, igual eu estou dando agora. Se você é novo aqui no canal, esse teste de consumo é um teste de consumo mesmo, andando sossegado, não vou botar 130 aqui no carro, tá? Eu estou andando sossegado mesmo, como se fosse uma viagem de família, digamos assim, para a gente justamente tentar extrair o melhor consumo do carro. Claro que não vou andar também a 60 por hora, né? Vou andar nos limites da via, normal, mas justamente tentando extrair o melhor consumo do carro. Quando a gente já fez a avaliação do carro, quando eu vi ele pela primeira vez eu tinha percebido isso, mas agora é um pouco mais notório. Ainda mais se você tiver com os encostos de cabeça lá atrás levantados. Pelo fato dele ser um fastback, né, um carro mais coupé, digamos assim, o vidro traseiro dele ele é bem deitado, bem inclinado. Consequentemente, aqui no espelho a visão fica um pouco limitada, porque como ele fica deitado, você não tem aquela janela grande para ver. O vidro é grande, mas como eu falei, como ele está deitado, a visão não fica tão grande. Então assim, realmente é pequeno o espaço do vidro traseiro dele, aqui do retrovisor, desculpa, realmente é um espaço pequeno para você ver. Se tem gente lá atrás, o encosto de cabeça está levantado, piora um pouco mais. Então, assim, não é algo que não dê para ver, tá? Dá para ver tranquilo, mas pelo fato do vidro ser um pouquinho mais inclinado, você perde um pouquinho de visibilidade aqui no espelho central do carro. Os espelhos laterais são bons, não tem sensor de ponto cego, mas é bom o espelho dele, a largura dele é legal, enfim, isso não tem o que reclamar. Galera, aqui nós temos o carregador por indução do Fastback. O problema é que é o seguinte, aqui ele tem um espaço pro lado que sobra aqui também, só que se você colocar um celular aqui, você não consegue colocar mais nada. Se você colocar um outro celular em cima, corre o risco de acabar riscando a tela do celular de baixo. Então, na minha visão, seria melhor isso aqui estar num canto e deixar um espaço do lado para colocar alguma coisa. Não sei se é possível, né, por questão de engenharia, talvez embaixo passe fio, não dê para colocar, enfim. Mas, infelizmente, tirando isso, ele acaba se limitando um pouco em questão de porta-objetos. Porque você só tem aqui atrás temos 2 porta-copos, que até beleza, você consegue colocar um celular. Mas se você também levantar essa tampinha, você tem acesso aqui a esse esconderijo, digamos assim. E claro, no apoiador de braço, mas no demais ele não tem mais tanto espaço assim. Galera, estamos aqui agora próximo da região de Balneário Camboriú, Itajaí, aqui em Santa Catarina. Rodamos atualmente já 66,1 km, média de velocidade de 77 por hora. A rodovia que a gente está andando, se essa também, ela permite você andar até 100, então a velocidade média de 77 por hora. Vamos falar de média? Média até agora 17,7 km por litro. Como eu falei para vocês, está andando tranquilo, 100 por hora, enfim. E a média do carro vem me surpreendendo até. Eu queria tentar fazer pelo menos 18,5 com o carro, ainda tem bastante percurso para a gente andar, a gente está mais ou menos na metade do caminho, um pouquinho menos. Então vamos lá. Impressões do carro, estou gostando bastante. O silêncio a bordo, como eu falei para vocês, é notório, então você tem um carro que ele é bem silencioso. Claro que quando você passa de 2.500, 3.000 giros, ele começa a ter um barulho maior, isso é de fato normal. Esse carro utiliza pneus 215/45, aro 18 polegadas, e apesar de ser um perfil baixo, ser um perfil 45, ele não é tão duro assim. Para quem acompanha aqui o canal, eu tenho um Audi A3, utiliza rodas 17 polegadas, 225/45 também. Claro que é um pneu diferente, lá é Michelin, aqui é Goodyear,
mas não só falando em pneu, mas a suspensão do carro eu achei bem calibrada e o carro não fica tão duro assim. A suspensão dele é bem mediana, então você tem tanto o conforto, né, um pouco mais macio, a estabilidade do carro, claro que não se compara com um carro premium, enfim, mas o conforto dele eu achei bem interessante mesmo. Então, como eu falei, apesar do perfil baixo, o conforto do carro não é tão prejudicado assim, mérito também de suspensão, amortecedor, assim por diante. Galera, o painel do carro é basicamente um Pulse, né? A única diferença é que a parte do console central, que vocês viram ali. Então a gente já está mais habituado, digamos assim. Essa multimídia é muito boa, a gente tem CarPlay sem fio, cara, muito legal. Tem GPS nativo também. Aqui o painel de instrumentos dele, ele te mostra diversas visualizações, inclusive também aqui com o modo de performance, para você que gosta de acelerar bastante. Então olha só, vou acelerar um pouquinho mais, ó, ele começa a aumentar ali o nível de torque, de potência também do turbo. Também tem um mostrador de força G, eu vou jogando de um lado para o outro, ele vai te mostrando. É bem bacana. E falando a respeito do sensor de faixas do carro, ele tem 3 intensidades que você consegue mexer tanto na atuação dele quanto também na preocupação, digamos assim. Agora eu coloquei nos níveis mais fortes, então ele está bem atuante, digamos assim. Então olha só, se eu começar a sair aqui com o carro da pista e soltar o volante, ele começa a corrigir sozinho. Mas lembrando que a gente está com o nível máximo ativado. Se você está com o nível médio ou nível baixo, cara, se você está fazendo uma curva e soltar o volante, ele não faz. Dependendo da curva, a faixa tem que estar muito bem pintada para ele fazer nesses níveis, tá? Nesse nível que eu tô agora, que ele está mais presente, digamos assim, atuando mais, aí sim. Aí se você quiser soltar na curva, ele começa a fazer, mas claro que isso só durante uns, sei lá, 5, 10 segundos. Passou disso, ele começa a te apitar aqui, dizendo que você tem que colocar a mão no volante de volta. A gente antes estava andando, o trânsito começou a parar, eu fui pisando no freio, mas o carro da frente parou repentino, ele acabou aparecendo aquele aviso no painel aqui de frear, e se eu não tivesse pisado no freio, ele iria frear sozinho o carro, justamente com o sistema de assistente de frenagem autônomo de emergência. Então realmente é bem bacana, tecnologia do carro bem legal. Na minha opinião só faltou um ACC, mas o Pulse também não tem, enfim, isso é mais característico, digamos assim, dos carros da Fiat, né? Então esse aqui a gente tem leitor de faixas, no Nivus a gente tem ACC, mas não tem leitor de faixas. Galera, lembrando que esse trecho tem uma serrinha, que é onde nós estamos passando agora, uma serra bem curtinha, tá? Esse aqui é o Morro do Boi, que o pessoal fala aqui na divisa entre Balneário e Itapema. Agora a gente tava com 17.8, caiu para 17.7 km por litro. Vamos ver como é que ele vai ficar lá no final da serra, mas eu também quero mostrar para vocês um pouquinho do freio motor dele. Eu vou jogar no modo manual para a gente testando, ver como é que fica a questão de reduzida dele. Então agora a gente está aqui subindo, o carro não tem dificuldade nenhuma de subir. Esse motor com 130 cavalos, até o pessoal fala, tá? Eu não cheguei a andar, mas que ele é bem similar de potência com 1.3 de 185, apesar de terem aí 55 cavalos de diferença. O pessoal falou que ele é realmente bem similar. Não tem dificuldade nenhuma de subir, consumo não caiu, está em 17.7 ainda, então a princípio tudo certo. Um adendo é que ele te mostra somente o D aqui no painel, ele não mostra a marcha que você está quando você está no modo automático, então ele só mostra D, não mostra D5, D6, enfim, não mostra justamente essa marcha ali. Olha, então iniciamos agora aqui a descida do Morro do Boi, vou jogar o câmbio aqui então no modo manual, tá de sétima, sexta, vou reduzir aqui para uma quinta. Ó, estamos a 60 por hora, o limite aqui é 60, estamos a 50, desculpa, vamos botar 60 aqui. Vou jogar aqui uma quarta, ó, para ele mantendo aqui. Vai mantendo tranquilo, tô de quarta marcha, ele jogou para 3.000 giros, a vista aqui é linda, né, aqui também é maravilhoso. Olha só, quarta marcha, não tô pisando no freio, tá, meu pé aqui, tá de quarta marcha aqui no CVT, jogou ali para 2.700, 2.800 mil giros, e o carro desce tranquilo, sem utilizar freio, então a gente está justamente testando aqui mais o freio motor, e o freio motor do carro é muito bom, mantém a velocidade perfeita, não cai tanto, então bem tranquilo. Vou jogar até uma quinta aqui agora, ó, já tá acabando a serra, então ele já começa, claro, que embalar um pouquinho mais, mas no geral o freio motor do carro é bem legal. Olha, as faixas estão bem pintadas aqui, ó, vou soltar o volante, começa a escapar, ó, ele começa a invadir um pouquinho, mas ele vai fazendo a curva, ó. Esperei um pouquinho, já vai me dar o aviso, ó, para colocar a mão no volante de volta. É claro, galera, eu sempre falo, isso não é um Tesla, tá? Não é condução semi-autônoma, isso é segurança. Se você soltar o volante ou acabar dormindo, por exemplo, ele vai corrigir para ti. Isso aqui não é um Tesla, não é para andar deixando ele fazer curva sozinho, tá? Longe disso. Galera, rodamos aqui então 126 km com o Fiat Fastback, motorização 1.0. O consumo dele tinha caído um pouquinho, a gente pegou uma praça de pedágio ali atrás e tinha um pouquinho de trânsito, tinha caído para 17.4, agora já retornou para 17.7. Lembrando que eu estou andando a 100 por hora, que é o limite da via, então se você andar a 80 por hora, consequentemente o consumo vai ser melhor. Daí sim, talvez você chegue naquela média que eu comentei dos 18,5, né? Mas eu acredito que andando aqui a 100 por hora ele não chegue nessa média de 18,5. Talvez chegue no 18, dependendo
do vento, como é que vai estar, se tem uma descida ou não, mas 18,5 acho que não chega. Um adendo, essa viagem geralmente você chega um pouquinho cansado porque ela geralmente não tem tantas paradas, né? A gente não para, por exemplo. Mas esse carro não me deixou cansado em momento nenhum. Mérito, além da suspensão dele, que é macia, mas também dos bancos do carro, que são bem confortáveis. Essa versão aqui tem banco em couro, né? E o carro não me cansou de modo algum. A gente tem também um carro que é um pouquinho mais elevado em questão de altura, então você consegue ter uma visibilidade melhor. Mas assim, realmente ele não me cansou tanto. O conforto do carro também é muito legal, como eu falei para vocês. Então assim, para viajar tá tranquilo. Ultrapassagens com essa motorização a gente não fez nenhuma aqui porque é tudo pista duplicada, mas quando você precisa passar, por exemplo, de 80 para 100 por hora, o carro responde tranquilamente. É claro que acima dessa velocidade, como a gente está falando do motor 1.0, motor pequeno, o carro talvez sofra um pouco mais acima de 110, 120, o que é normal para um motor 1.0, né? 1.0 turbo. Mas no geral, andando no limite da via, o motor do carro é bem tranquilo e econômico também. Essa média realmente está bem bacana. Galera, a viagem com o Fiat Fastback finalizada, já chegamos aqui então em Florianópolis, dá para ver pelo cartão postal, né? Ponte Hercílio Luz. E agora deixa eu mostrar para vocês o consumo e também as métricas da viagem aqui então do veículo. Então vamos entrar aqui. Tá apitando porque a gente abriu a porta aqui, a chave tá aqui dentro. Olha só, a média do carro 17,7 km com litro, rodamos então 152 km com ele, velocidade média de 74 por hora com 2 horas de viagem, tá? Então assim, minhas considerações, se você está pensando em comprar um Fastback, minha opinião, um carro excepcional, conforto do carro maravilhoso, porta-malas não tem nem o que dizer, são quase 600 litros de capacidade, consumo do carro bom, 17, 18 por litro com esse carro que não é uma média ruim, pelo contrário, é muito boa a média do carro. A gente está falando da motorização 1.0, motor pequeno, apesar de ser turbo, realmente é uma média muito legal. Conectividade do carro também é muito bacana, central multimídia com Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tem leitor de faixas que é personalizável, você consegue mudar ali os modos, freio de estacionamento eletrônico, então assim, o carro é muito bom mesmo. Em outubro de 2022, aqui no estado de Santa Catarina, esse carro sai por R$139 mil, basicamente na 140 mil, então assim, um custo-benefício legal sim. Se você está pensando em comprar o carro, analise, ande com ele, mas a princípio o carro é muito legal sim e vale a pena dar uma olhada. Tá certo, pessoal? Então basicamente esse daqui foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aqui embaixo seu like, não se esqueça, se inscreva no canal também, aqui a gente posta vídeos, cara, de diversos tipos de veículos, diversos tipos de testes também, então se você é novo, já se inscreve aqui embaixo, tem bastante conteúdo. E também siga a gente lá no Instagram, @curiosidade automotiva, lá a gente posta todas as novidades, notícias, comparativos, enfim, tudo do mundo automotivo e também dos caminhões lá pra vocês. Tá certo, pessoal? Então é isso daí, a gente se vê em um próximo vídeo, valeu!